Olá, eu sou a professora Lidiane Reis e eu quero te convidar para assistir a mais uma videoaula da disciplina Controladoria, onde nós vamos falar a respeito da gestão e eficácia empresarial. Gestão, ela deriva do latim gestione, que quer dizer ato de gerir, gerência, administração. Portanto, a gestão e a administração, elas são sinônimas, certo? Então, gestão empresarial tem uma relação aí direta com a administração de empresas, ou seja, com todas as etapas aí de um processo de gestão. Está relacionada aí ao planejamento realizado pela empresa, a coordenação das atividades, a organização dessas ações, a execução das ações, ao controle, né, o monitoramento dessas atividades, dessas ações que foram planejadas, tá certo? Então, gestão é o ato de gerir, né, o ato de administrar uma empresa, envolvendo aí todo o seu processo, inclusive, né, é o processo de tomada de decisão. A gestão empresarial, gente, ela é responsável pela dinâmica, né, pela qualidade de respostas ao ambiente, pela manutenção de um equilíbrio na estrutura, bem como pela definição aí dos objetivos do sistema empresa. Toda empresa tem uma missão, ela tem uma razão pela qual ela foi criada. Ela está ali para atender a necessidade do mercado, do ambiente que ela está inserida. E com base nessa missão, são estabelecidos pela gestão empresarial objetivos, né? Objetivos a serem alcançados. E para que esses objetivos sejam atingidos, né? Alcançados, é necessário uma dinâmica, é necessário desenvolver-se ações que levem, né, ao atingimento desses objetivos. Como que essas ações elas podem chegar a esse ambiente, serem bem aceitas por esse ambiente? Então, tudo isso, gente, faz parte aí da gestão empresarial, é responsabilidade da gestão empresarial. Toda a empresa está dependendo de como ela será gerida, a aceitação dessa empresa pelo mercado, a qualidade, né, como das respostas que esse ambiente vai trazer para essa empresa, ou seja, a reação do ambiente diante das ações que forem colocadas por essa gestão, certo? Então, como que o mercado vai aceitar essa empresa, né? Qual vai ser o feedback aí do mercado em relação a essa empresa? Então, tudo vai depender da gestão, tudo vai depender das ações que são desenvolvidas, de como elas são planejadas, né? Como elas são de fato executadas. A gestão empresarial, ela se subdivide em 3 grandes vertentes. Ou seja, a gestão da empresa como um todo depende aí de 3 vertentes relacionadas à gestão de diferentes áreas dentro da própria empresa. Nós temos a gestão operacional, nós temos a gestão financeira e nós temos a gestão econômica. A gestão empresarial, gente, aliás, desculpa, a gestão operacional, ela está relacionada com as atividades que são executadas. Nós já comentamos que as empresas, elas têm uma representação sistêmica, né? Elas têm uma troca
de experiências, né, de influências com o ambiente onde elas estão inseridas. Então, elas são classificadas como um sistema aberto e um sistema dinâmico, ou seja, ela precisa estar em movimento, ela precisa estar executando diferentes atividades para que ela possa atender a necessidade daquele mercado. Então, a gestão operacional, ela está relacionada com a execução de atividades, ou tanto relacionada à produção, né, de um objeto, a prestação de um serviço, a comercialização de uma mercadoria, enfim, como que ela está executando essas atividades para atingir aí o seu objetivo maior. Então, a gestão operacional está relacionada com essa etapa aí da execução. A gestão financeira, o nome já está citando, né? Está relacionada ao processo financeiro, ou seja, as entradas e saídas de recurso, que decisões estão sendo tomadas, né? Quais são as bases que estão sendo utilizadas, que estão sendo colocadas ali como referência para a tomada de decisão quando envolvem a entrada e a saída de recursos. E a gestão econômica, gente, a gestão econômica ela já está relacionada a o quê? A eficácia da empresa. Quando eu falo de eficácia, eu estou falando o quê? Do que ela planejou, do que ela colocou como objetivo almejado e como ela atingiu esses objetivos, né? Se ela atingiu esses objetivos, porque a eficácia é você atingir os objetivos daquela empresa. A gestão econômica, ela também tem relação com a eficiência. Já a eficiência, ela é um pouco mais ampla do que a eficácia. Por quê? Porque a eficácia é a empresa atingir os seus objetivos. A eficiência vai além disso. É a empresa atingir os seus objetivos, mas com menos de recursos escassos possíveis. Ou seja, ela produz mais com menos, certo? Ela é capaz de ir além do que ela planejou, do que ela almejou. Produtividade, né? Então, como que essa empresa ela faz o processo de mensuração da produtividade, certo? A fórmula, digamos, a fórmula matemática que ela se utiliza para medir essa produtividade. Um exemplo que nós podemos colocar como produtividade seria a quantidade de produtos vendidos dividido aí pela quantidade de mão de obra, né? Pelo número de vendedores, né? São as metas que podem ser estabelecidas. Um outro ponto a ser observado na gestão econômica é a satisfação. Satisfação está relacionada a quê? A como os clientes estão aceitando o produto, estão aceitando o serviço daquela empresa. Né? Eles estão satisfeitos com aquela empresa, como aquela empresa está atuando naquele mercado. Tudo isso faz parte da gestão econômica. Adaptação. Adaptação é a capacidade da empresa reagir ao mercado, né? Às mudanças de mercado. Por exemplo, nós estamos vivendo aí um momento de pandemia. Então, como que as empresas estão reagindo a esse momento? Como que elas se adaptaram a esse novo momento, onde muitas empresas tiveram que passar um tempo fechada? Como está sendo o retorno dessas empresas, ainda em momento de pandemia, mas com uma nova forma, né, de atuação. Então, como que ela está conseguindo atender as necessidades do mercado, atender as necessidades dos clientes, de acordo com a situação do momento, né, com o que o mercado está vivendo. Então, como que ela se adapta aí à realidade do mercado?
desenvolvimento. O desenvolvimento, gente, é a sua capacidade, por exemplo, de investimentos, a sua capacidade tecnológica, a questão de treinamentos, né, de funcionários. Então, como que essa empresa visualiza aí os investimentos com as pessoas, com os recursos físicos, né, materiais. Então, como que ela trabalha essa parte? Então, todos esses pontos, né, fazem parte aí da gestão econômica. Por quê? Porque eles vão contribuir para o resultado econômico. O que é esse resultado econômico, né? Resultado econômico, gente, tem relação com a variação patrimonial da empresa, ou seja, é mesurada aí com base em conceitos econômicos em determinado período, ou seja, a geração de riqueza. Como essa empresa ela está se desenvolvendo economicamente, como ela está crescendo naquele mercado, né? Qual é a variação de riqueza que ela está oferecendo naquele momento. Quando eu falo de variação aí de riqueza, variação patrimonial, é preciso fazer uma comparação, né, entre dois períodos, ou seja, de um ano para o outro, qual foi a variação de riqueza que essa empresa teve, qual foi a variação econômica, qual foi a variação patrimonial, ou seja, qual foi o crescimento que ela teve de um ano para o outro. Então, a gestão econômica, ela vai trabalhar cada um desses pontos que eu citei para vocês, a eficácia, a eficiência, a produtividade, a satisfação, o desenvolvimento, tudo isso ela vai estar trabalhando, procurando fazer o melhor, né, utilizando o melhor modelo de gestão econômica possível para ela chegar a um resultado econômico crescente, a um resultado econômico positivo, onde há acréscimo de riqueza, onde há geração de riqueza, de lucratividade para essa empresa. O resultado econômico, ele representa o quê? Incremento de riqueza. É uma condição de sobrevivência, porque se uma empresa ela não produz, se uma empresa não se desenvolve, não gera lucros, ela não tem condições de se manter no mercado. Ela vai acabar aí sendo engolida pelas grandes empresas. Ela precisa se sobressair em relação à concorrência, ela precisa crescer, se desenvolver para que ela consiga o quê? Sobreviver, certo? Porque o mercado, ele está aí, né, engolindo, onde as grandes empresas estão engolindo as pequenas empresas. Entendeu? Ou ela toma decisões, realiza uma gestão econômica com todos esses pontos que eu falei para vocês, com eficiência, com eficácia, se adaptando ao mercado, buscando desenvolvimento através de investimentos, né, para essa empresa. Se ela não trabalhar essa gestão econômica, ela não consegue se sobressair, ela não consegue sobreviver, ela não consegue continuar de portas abertas. Então, a empresa ela foca nesses pontos de gestão econômica para que ela consiga resultado econômico, que é uma condição de sobrevivência, além de ter um caráter, né, preditivo, porque um resultado econômico me permite tomar decisões em relação ao amanhã. Se o resultado econômico não foi o esperado, é necessário planejar novas ações, né? É necessário mexer lá com a gestão operacional, com a gestão financeira, enfim, com toda a empresa, tomar novas decisões, mudar os rumos, identificar o que não deu certo, os pontos que não foram interessantes para aquela empresa, para tentar mudar aí o percurso, né? Para se chegar àqueles objetivos que foram estabelecidos lá no início, certo? O resultado econômico também, gente, é um resultado da responsabilidade, tá? Dessa empresa. As empresas, elas precisam ter responsabilidades sociais, ela precisa ter preocupação com o seu cliente, ela precisa se preocupar com o seu funcionário, certo? Então, uma empresa que tem
uma responsabilidade social, que cumpre com a sua responsabilidade social, ela é bem vista pela sua clientela, ela cresce no mercado, certo? Ela cresce perante aquele ambiente. Então, a responsabilidade está foca o quê? Preocupações com o meio ambiente, preocupações com o social, né? Preocupação com os seus funcionários, com a motivação desses funcionários, com o treinamento desses funcionários, enfim, N situações podem estar aí trazendo, demonstrando a responsabilidade dessa empresa perante aquele mercado. O resultado econômico, na verdade, é uma contribuição das suas atividades, é uma consequência das atividades que são realizadas. Como a empresa ela é dinâmica, ela desenvolve ações, ela desenvolve diferentes atividades ali dentro, cada uma delas traz uma contribuição para o resultado final, para o objetivo geral, que é a missão da empresa. Então, uma empresa ela tem diferentes áreas, né, que se relacionam entre si, onde uma coopera com a outra. Cada área dessa tem objetivos a serem atingidos. Por quê? Porque esses objetivos, quando atingidos, cooperam com o objetivo maior, com o objetivo estratégico daquela empresa. Então, cada atividade que é executada ali dentro, ela traz contribuições para a geração da riqueza daquela empresa, para a geração do crescimento patrimonial, financeiro daquela empresa. Sem contar, gente, que esse resultado econômico depende muito do modelo de gestão. A gente vai já falar o que é esse modelo de gestão, mas nós sabemos que tem a ver com a política daquela empresa, né? Então, como essa empresa está se apresentando naquele mercado. Mas esses modelos, eles têm que ser o quê? Flexíveis. Por quê? Porque se alguma regra, alguma política não está legal, não for bem aceita por aquele mercado, vai se identificar que, lá no resultado econômico. Então, é necessário uma mudança também de modelo de gestão, certo? Então, o resultado econômico está relacionado a vários pontos que são realizados pelas empresas. O valor econômico aí da empresa, ele não necessariamente tem a ver somente com os ativos existentes, mas também aqueles ativos que nós consideramos ativos abstratos, né? Como a localização, como a qualidade dos produtos, como a existência daquele mercado, a credibilidade daquela empresa, a sua própria responsabilidade social, a tecnologia que é empregada para aquela empresa, né? Que know-how, que nós sabemos que são itens que existem abstratamente, né? Porém, geram resultado econômico. Por quê? Porque quando nós avaliamos uma empresa, nós não levamos em consideração somente o patrimônio em si, mas nós levamos em consideração todo o seu goodwill, ou seja, a localização, a credibilidade. Então, por exemplo, se você vai vender uma empresa, você vai calcular o seu valor patrimonial, mas nesse valor, o que é o valor patrimonial? É a soma dos bens, mais os direitos, menos as obrigações. Porém, além dessa existência desses bens, desses direitos, dessas obrigações que existem na empresa, existem outros bens, né, que existem, que não estão ali sendo visualizados, mas que provocam uma geração de renda para essa empresa. E então esses bens, eles devem sim ser mensurados, eles devem ser avaliados. Por exemplo, quando você vai abrir uma nova empresa, começar do zero, você vai conquistar a clientela, né? Você vai trabalhar a localização daquela empresa, você vai
começar a trabalhar os produtos para aquela clientela, vai começar a desenvolver tua credibilidade. Mas quando você, por exemplo, adquire uma empresa que já tem um nome no mercado, já tem um produto feito ali no mercado, já tem uma clientela pronta, esses produtos se vendem. Essa empresa já tem uma geração de resultado econômico quase que automática. Então, nós não podemos deixar de considerar que uma empresa, quando ela já existe há um tempo no mercado, ela tem uma aceitação por esse mercado, tudo isso vai contar na geração da sua riqueza, no seu resultado econômico. Então, nós não podemos deixar de considerar o quão importante é a localização dessa empresa, a qualidade dos seus produtos, né? Como a credibilidade que essa empresa tem no mercado, tanto em relação a seus clientes, como em relação a fornecedores, como em relação a funcionários, como ela trabalha com a tecnologia, né? Como ela desenvolve aí atividades com a tecnologia. Então, tudo isso tem valor econômico para essa empresa e tem que ser mensurado no momento de calcular o resultado econômico, tá bom? A gestão empresarial, gente, ela é responsável pela eficácia de todo o sistema da empresa. Então, faz parte do sistema dessa empresa o modelo de gestão, o processo de gestão e o sistema de informação, né? Ou sistemas de informações dessa empresa. Então, a gestão empresarial, ela vai administrar, ela vai gerir esses três pontos muito importantes que vão influenciar demais na geração, né? No resultado econômico, na variação patrimonial dessa empresa. O modelo de gestão, como eu já havia falado para vocês, lá que nós ainda iríamos debater, mas que estava relacionado aí à política, né, da empresa, ele representa o que? Um conjunto de normas, princípios, né, e conceitos que tem por finalidade orientar o processo administrativo de uma organização, para que esta cumpra o quê? A missão pela qual ela foi constituída. Ela existe por um motivo. E qual é esse motivo? A sua missão. Então, como cumprir essa missão perante esse mercado? É necessário estabelecer normas, é necessário estabelecer princípios, regras. Então, é a política dessa empresa. Está relacionada aí às crenças dessa empresa, aos valores dessa empresa. O que esses gestores defendem? Quais são os valores que eles defendem? O que eles acreditam? Afinal, eles querem convencer os clientes em relação a quê? Entenderam? Então, assim, eles vão trabalhar políticas, vão trabalhar regras em cima desses princípios, em cima das suas convicções, em cima das suas crenças, naquilo que eles acreditam ser o melhor para a sua clientela. O modelo de gestão, ele abrange aí princípios organizacionais, por exemplo, de como que essa empresa tem que ser organizada, né? Como é a sua organização? Existe aí uma organização horizontal, existe uma organização vertical, né? Existe uma autonomia, uma hierarquia, enfim, quais são os princípios organizacionais considerados melhores na visão, né, dessa administração, na visão dessa gestão, de acordo com as suas crenças, de acordo com os seus valores, com os seus princípios. Eles levam em consideração os princípios de delegação de poder. Existe uma centralização aí de decisões, de poderes, ou existe aí uma distribuição desses poderes, né? Acredita-se na autonomia, né, de determinadas funções. Então, de acordo com esses princípios, eles podem estar delegando ou não responsabilidades, autoridades, atribuições. Além disso, existem os princípios de avaliação de desempenho. Então, como que essa gestão ela faz para mensurar o desempenho?
certo? Que fórmula matemática eles utilizam para fazer esse cálculo? Por exemplo, uma meta, como eu dei um exemplo para vocês, uma meta de vendas. Então, quantos produtos eu tenho? Vamos dividir aí a quantidade de produtos pelo número de vendedores. Qual vai ser a meta para cada um? Esse é um exemplo de avaliação de desempenho. Mas é a única maneira? Não, tem várias formas de se calcular desempenho, de acordo com aquela realidade e com os princípios que essa gestão acredita ser a melhor para aquela empresa. O modelo de gestão também envolve a questão de planejamento e controle, né? Porque você tem que colocar as ações no papel, mas elas devem ser executadas e, ao serem executadas, elas devem ser acompanhadas, devem ser controladas. Por quê? Porque podem surgir novas ações, novas necessidades. Então, pode ser necessário aí mudanças nesse planejamento, certo? Como é a participação dos gestores, né, nesse processo de gestão empresarial? Como é a autonomia desses gestores? A avaliação de desempenho tem relação também com a atuação desses gestores, né? Como que os gestores estão aí motivando aqueles que estão ali trabalhando todos os dias na execução das atividades que foram planejadas? Como é que eles estão ajudando todo o operacional dessa empresa a trabalhar rumo ao mesmo objetivo? Então, quais são as posturas gerenciais nesse modelo de gestão? Então, são pontos importantes que devem ser avaliados, devem ser trabalhados pela gestão de qualquer empresa. Já o processo de gestão, gente, está relacionado aqui a algumas fases que são desenvolvidas no dia a dia da empresa. Nós temos, por exemplo, planejamento estratégico, que são as ações que são planejadas para a empresa como um todo. Nós temos o planejamento operacional, que são as ações que são planejadas, né, para serem desenvolvidas pelas áreas daquela empresa, pelas diferentes áreas, né? São necessárias. Dentro de cada área da empresa tem diferentes atividades a serem executadas. Então, como deve ser feita, como devem ser feitas, realizadas essas atividades? Faz parte do planejamento operacional, que é o planejamento aí individualmente, né? Falando aí entre aspas, para cada área, certo? Então, existe o planejamento como um todo, para a empresa toda, que é o planejamento estratégico, e existe o planejamento para cada uma das áreas, que é feito por cada uma das áreas. Esse é o planejamento operacional. Além do planejamento, a outra etapa, outra fase de gestão é a execução dessas atividades, aquele momento onde se coloca de fato em ação aquilo que foi planejado, aquilo que foi debatido, foi discutido pelos gestores. E o controle, que é o acompanhamento da execução dessas atividades, tá certo? Então, não esqueçam, o planejamento estratégico, ele assegura, tá bom, o cumprimento da missão e da continuidade da empresa, ou seja, é o objetivo geral daquela empresa, é a sua razão de existência. Então, temos que planejar ações para que essa empresa ela continue a operar nesse mercado, para que ela continue a cumprir o seu objetivo geral, a sua missão, a sua razão de existência, certo? E com base nessa missão, nós realizamos aí o planejamento operacional, que é aquele planejamento que pode acontecer antes da atividade ser executada, que nós chamamos de pré-planejamento operacional. Além disso, o planejamento operacional ele pode ser dividido também em espaços de tempo, né? Ou seja, em médio e longo prazo e curto prazo, que são aquelas ações que vão ser executadas imediatamente, certo? E a etapa da execução, como eu já falei para vocês,
é aquele momento em que se coloca em realidade as atividades que foram planejadas. Por quê? Porque os objetivos e as metas que foram estabelecidos lá no planejamento operacional de curto prazo devem ser alcançados ali, né, de forma a otimizar cada evento. Então, se os objetivos e as metas devem se cumprir imediatamente, essa execução ela tem que trabalhar para isso, ela tem que cooperar para esse atingimento de objetivos imediatos, assim como as atividades operacionais de curto prazo. O controle ele visa assegurar a correção, né, de rumos. Muitas vezes, gente, os resultados que foram planejados, que foram almejados, eles podem, em meio à sua execução, mudar a trajetória. Isso só é possível por meio de correções, né? Podem surgir situações inesperadas, podem surgir situações de erros, né? Que onde a gestão achava que determinada ação poderia trazer um resultado positivo, e de repente essa ação ela não acrescentou nenhum resultado para essa empresa. Então, é momento de fazer o quê? Correção, ainda durante o processo de execução, isso somente porque está sendo acompanhado, né? Estão sendo acompanhadas as atividades que estão sendo executadas e os resultados que essas atividades estão trazendo para essa empresa. Então, o controle ele é essencial. Controle e planejamento andam juntos, caminham juntos, certo? Eu preciso acompanhar o que eu planejei, eu preciso ter um plano B, eu preciso ter outras ações ali, caso aquela ação que foi planejada não esteja cooperando para os resultados, para o desempenho dessas atividades, dessa empresa, certo? Sem contar, gente, que toda empresa precisa ter o seu sistema de informação. E que sistema de informação é esse? A empresa ela precisa conhecer o seu ambiente interno e precisa conhecer o seu ambiente externo. É a adaptação dela ao mercado, né? Então, ela precisa reagir diante das mudanças de mercado, ela precisa reagir diante do que surge no mercado. Então, para isso, ela precisa conhecer os seus fornecedores, ela precisa conhecer os seus clientes, ela precisa conhecer os seus concorrentes, certo? Ela precisa conhecer o mercado que ela vai atuar. Então, ela tem que coletar o máximo de informações a respeito desse ambiente externo e também do ambiente interno, né? Que são os seus próprios funcionários, seus próprios cooperadores. Ela precisa ter um sistema de informação operacional relacionado que às atividades, né? Então, como que eu vou atuar com determinado produto se eu não conhecer esse produto, se eu não conhecer a produção desse produto, né? Se é uma fábrica que realiza aí a fabricação de um determinado produto. Então, quais são as etapas, né? Tem que ter todo um conhecimento a respeito disso. A gestão, ela precisa dominar as informações a respeito de tudo que gira em torno dessa empresa e dentro dessa empresa, sem contar, gente, com as informações econômicas e financeiras. Essas são essenciais, fazem parte aí da gestão financeira da empresa. Tudo que que acontecer ali dentro daquela empresa pode levar a uma saída de recurso, pode levar a uma entrada de recurso. Então, tudo tem que fazer parte aí do sistema de informação da empresa. Então, a gestão empresarial, ela precisa estar com o seu sistema de informações alimentados a respeito desses 3 pontos, né? Ambiente externo e interno, informações operacionais e informações econômicas e financeiras dessa empresa. Gente, é importante também nessa aula nós falarmos sobre a eficácia da empresa. Uma empresa, ela para ser eficaz, ela precisa atingir aí a sua missão, ela precisa atingir metas, ela precisa atingir
objetivos, né, dentro das restrições de recursos limitados, ou seja, por meio dos recursos escassos que nós tanto temos comentado, né, temos falado nas nossas aulas de controladoria. Uma empresa, ela precisa de recursos humanos, tecnológicos, né, que são os recursos físicos, ela precisa de recursos financeiros, enfim, ela precisa se utilizar de vários recursos que não estão aí em abundância no mercado. Então, ela precisa economizar esses recursos, produzir o máximo que ela puder com esses recursos. Então, ela precisa estabelecer metas e objetivos para serem atingidos de acordo com a limitação desses recursos. Então, uma empresa ela é considerada eficaz quando ela, de fato, consegue atingir os objetivos que ela estabeleceu, quando ela consegue atingir a missão que ela estabeleceu para a sua empresa. Mas é claro que para uma empresa não é suficiente ela ser eficaz, ela precisa ser eficiente também, ou seja, ela precisa fazer além do esperado, mas pelo menos ela precisa fazer aquilo que se espera dela para ela sobreviver nesse mercado, tá? Então, quando se trata aí de eficácia empresarial, temos algumas medidas que precisam ser observadas pelas empresas. A primeira dela é a própria missão. Toda empresa, gente, tem uma missão, tem uma razão de existência, mas nem sempre essa missão está formalizada. Até porque no processo de abertura da empresa não se exige uma missão formalizada ali por escrito, no contrato, não tem essa exigência. Então, muitos empresários não têm o trabalho de sentar, de procurar formalizar essa missão, porque a partir do momento que eu formalizo essa missão, é que eu vou poder planejar ações para executar, para que essa missão ela continue sendo cumprida pela empresa, né? Porque essa missão vai ser uma condição de sobrevivência no mercado. Outra medida de eficácia é relacionar aí os resultados desejados com os resultados obtidos. É o que nós chamamos de cruzamento de informações. Eu planejei, eu executei, né? Então, eu cheguei a um resultado. Qual foi esse resultado? Realmente foi o que eu planejei? Foi o que eu almejava para essa empresa? Se não foi, então é hora de tentar melhorar, é hora de tomar decisões para realizar novas ações para tentar atingir os seus objetivos, né? Claro que o mercado ele vai dar um feedback a respeito disso. Ou seja, o próprio resultado econômico vai ser um feedback em relação a como essa empresa tem gerido, né, as suas ações, como essa empresa tem sido gerida, tem cumprido com as suas responsabilidades, com seus objetivos, com as suas metas, certo? Isso vai garantir a continuidade, não esqueçam disso. Missão precisa ser cumprida, porque é o cumprimento dessa missão, dos seus objetivos, da sua razão de existência que vai garantir a continuidade ou não dessa empresa. Então, gente, os critérios da eficácia empresarial são 2, né? Que é a sobrevivência e a adaptabilidade da empresa. Então, uma empresa eficaz, que cumpre a sua missão, que atinge os seus objetivos, ela sobrevive no mercado. Ela consegue se sobressair em relação à concorrência e permanecer de portas abertas. Ela se adapta, tá bom, àquele mercado, às mudanças que ocorrerem naquele mercado, diante da situação econômica, dos problemas econômicos, políticos, né? Enfim, diante das crises de mercado, da inflação, de N situações que podem vir a surgir no mercado. Uma empresa que cumpre a sua missão, ela se adapta a esse mercado, ela é considerada aí uma empresa
eficaz quando ela sobrevive e se adapta às mudanças de mercado, certo? Então, gente, era isso que eu queria passar para vocês na aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado e se desejarem conhecer um pouco mais a respeito desse conteúdo de gestão e eficácia, é só vocês buscarem um desses dois livros, né? Mosman, capítulo 2, ou FIPECAF, capítulo 1, onde traz várias informações a respeito desses pontos que nós debatemos na aula de hoje, né? Relacionada com a gestão empresarial e a eficácia, tá certo? Então, muito obrigada, gente, pela atenção de vocês e até a nossa próxima aula.